Olá, pessoas! Caralho, já desafinei foda no início. Já comecei muito errado, calma aí. Olá, pessoas! Vamos caindo disso, não é possível. Peraí, caraca! Eu não consegui fazer a entrada. Fudeu, calma aí. Caraca, que bobeira. Para. Olá, pessoas, tudo bem com você? Foda-se. Vai. Não tem nada a ver com isso que eu vou falar hoje. Eu quero falar de pessoas que não são tão amadoras quanto eu, que não conseguem falar nem a abertura. Volta e meia, pessoas me perguntam: qual é o canal que você gosta do YouTube, Gaveta? Quais os canais que você recomenda? Eu não vou dizer necessariamente canais que eu recomendo. Sim, eu recomendo, mas eu quero falar sobre canais do YouTube que eu gosto de assistir. Muitos canais que eu vou citar aqui são estritamente em inglês e nem sempre tem legenda. Tem youtubers gringos, brasileiros, tem de tudo nessa lista aqui. Eu vou explicar pra vocês por que eu gosto, o que eu acho de qualidade desses canais, tudo isso depois da vinhetinha. Bom, já pra tirar logo isso daqui da frente, as pessoas vão falar assim: ah, não, duvido que ele não fale do Corredor Digital, Corredor Crew, que parece muito com a Gaveta Filmes, muito com o canal Gaveta. Óbvio que eu vou falar deles, e sim, eu assisto eles demais. I knew it. E sim, eu não vou negar que seria um enorme sonho conseguir fazer um canal tão legal quanto deles. É um dos raríssimos da lista aqui que fazem uma coisa que é igual ao que a gente faz aqui, ou muito parecido com o que a gente faz aqui. Só que no caso deles é diferente, assim. Quando a gente fala da galera do Corredor Digital ou Corredor Crew, por que eu tô falando dos dois nomes? Porque são dois canais. Era uma galera que só fazia vídeos doidos, que é o Corredor Digital. Lembra muito o Fred Wong também, que acho que deu uma certa sumida no YouTube, mas bombava no YouTube antigamente. E é uma galera que fazia só videozinhos curtos, super bem produzidos. Eu me identifico muito porque a gente já posta vídeo na internet desde 2004, e a Gaveta Filmes antiga, que não tem nada a ver com a Gaveta Filmes de hoje em dia, era uma galera que só fazia filme trash, né? E a gente soltava na internet, eu tava aprendendo a fazer efeitos especiais e tal. Só que os caras já chegaram com o pé na porta, né? E aí começou um movimento muito doido. Eles, assim como eu aqui na Gaveta Filmes, a gente sempre tinha a necessidade de começar a mostrar making-offs também, porque às vezes o making-off é tão ou mais divertido do que o vídeo em si. Eu lembro quando eu fiz um vídeo aqui de comemoração do canal, de tantos vídeos postados, eu não lembro o que foi agora a numeração. Eu botei várias cenas de making-off, então a gente sempre fica tentando adereçar isso, né, onde a gente vai postar. Cara, tinha que ter um make-off desse. E muitos canais do YouTube começaram a criar um canal de making-off, um canal da equipe. E o Corredor Digital não foi diferente, eles criaram o Corredor Crew. O lance que, não sei se foi calculado ou se eles não esperavam por isso, o canal Corredor Crew começou a crescer muito. E hoje, cara, eu assisto mais o canal do Corredor Crew, da galera lá, que não, o making-off por trás, fazendo aqueles vídeos loucos deles, do que necessariamente o Corredor Digital. Tem uma carinha de making-off, tem uma carinha de documentário, sabe, assim, eu me inspiro muito a fazer coisas parecidas com isso também. E você começa a pegar um pouquinho do que a gente começou a aprender que é importante no YouTube, que é o lance da persona. Aí eu tô falando um pouco de visão de YouTube pra quem quer fazer um canal próprio do YouTube. Tem muito do lance da pessoa que tá apresentando, ela ter carisma, ou você, sabe, comprar o barulho dela, você gosta de ouvir aquela pessoa falando alguma coisa. Having a good time. Eu senti que com o Corredor Crew ficou mais fácil de você conectar com os caras, com o Nico, com outros criadores que estão ali, e os caras vão falando, você vai vendo a dificuldade deles fazendo alguma coisa, sabe? Ok. Eu queria já começar tirando isso da frente. Não assiste nenhum canal que não tenha a ver com o canal Gaveta? Tem. Corredor Crew, Corredor Digital, sem dúvida a gente assiste. Sem dúvida, eu recomendo muito. I'm rendering. The switch is coming out. Mas a verdade é que na maior parte do tempo eu assisto coisas que tem a ver mais com ciência ou então o meio termo. Por exemplo, o Manual do Mundo. Eu amo o canal Manual do Mundo. Amo! Tem o lance da persona, eu tô falando da persona, tem o Iberê lá, a Mari às vezes apresenta, mas na maior parte do tempo é ele que apresenta. Ele é muito carismático, ele tem um jeitinho do cara do interior. Vamos fazer isso daqui funcionar, será que vai dar certo? Eu não tô nem imitando o sotaque dele certo aqui. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul.
Mas ele passa essa cara de ser um cara muito legal, né? E eu acho muito bem produzido o canal. Primeiro, se a gente for falar da parte técnica do canal, edição e identidade visual. A identidade visual do canal é toda muito bem amarradinha, é um negócio meio do it yourself, papelão. A identidade visual, ela lembra toda essa... O que o canal se propõe. É uma oficina de alguém que gosta muito de ciência e ela vai fazer experiências. E nem sempre ele vai fazer experiências, às vezes ele só vai explicar alguma coisa, mas o canal passa essa ideia de descobrimento. E eu acho muito legal como não só o roteiro é montado, mas a edição é montada. Eu fico, sabe, vamos fazer uma experiência. Qual é o caminho mais rápido pra gente chegar de um ponto até o outro? Uma reta e uma curva. E aí, Berê? Olhando assim de primeira, ele vai descer mais rápido na reta. Cara, eu fico com ele, sabe assim? É legal por isso, sabe? Ele me leva com a história. Tem essa pegada de vídeo de instrução, assim, muitas vezes, e acho que combina muito com o lance do manual do mundo, e eu gosto muito. E uma coisa que eu gosto de destacar disso é uma coisa que eu falo muito em palestras minhas, que as pessoas, tem que fazer um vídeo no YouTube, você tem que ser super engraçado. Não, o manual do mundo, por mais que ele faça piadinhas de vez em quando... Me enganaram. Por que falam minerar Bitcoin se eu nem preciso de uma picareta? Não é um canal que você vê pela piada, é um canal que você vê porque é legal. E aí tá o ponto-chave de que acho que todo mundo deveria ter pra quem vai fazer um canal próprio, que é, você não tem que procurar ser engraçado ou não, você tem que procurar ser interessante. E o interessante muda pra cada pessoa. Tem gente que acha ciência um saco. Eu adoro ciência. É por isso que eu gosto de ver o canal Ciência Todo Dia. Muito obrigado e até a próxima. Do Pedro Loss. Tem 2 Os ali, sei lá por que eu faço isso, porque eu sou idiota. Isso é verdade. Eu acho que o acerto dele é, por mais que ele esteja falando sobre ciência, e às vezes a ciência ela pode ser muito obscura, vamos dizer assim, um assunto pode ser muito complicado de se entender, ele tenta pegar às vezes assuntos que são de interesse de todo mundo, ou alguma coisa que é mais pop, por assim dizer, e começar a entrar na ciência disso, sabe? Como a frequência dessa rede é maior, então o comprimento de onda dela é menor. E é por isso que a rede de 5 GHz não consegue atravessar paredes e geralmente perde muita potência com qualquer obstáculo que você coloque na frente. Eu sei que isso daí já não é de hoje que se faz. Se for ver Cosmos, né, de Carl Sagan e depois agora com Neil deGrasse Tyson. Nerdologia também faz isso, né? Aliás, outro canal que eu recomendo fortemente, Nerdologia, que eu tenho um prazer enorme, um orgulho enorme de ter ajudado a preparar o embrião do canal ali, né, quando surgiu ali no canal Jovem Nerd. Mas o Ciência Todo Dia do Pedro Loss é outro que também tem o conceito dele muito amarradinho, como ele fala sobre ciência, as músicas que ele escolhe. Ele ainda tem o trabalho de ficar variando ângulos, né, que eu não tenho aqui, não vou negar pra vocês, eu fico só falando aqui pra vocês o tempo inteiro de frente pra essa câmera e sai de foco de vez em quando, tá vendo? Bota a mão aqui na frente e sai de foco. O canal Ciência Todo Dia, não. Mas no fim da vida ele passou a contar mentiras completas sobre o que ele fez ou não fez, como afirmar ter inventado um raio da morte. Em resumo da história toda. É uma mega produção, cara, e é muito bem feito, eu fico bem fascinado, assim, é aquele canal que às vezes eu boto, ele apareceu assim na home do YouTube pra mim, um tema, eu falei, caraca, o que é isso? Pum, aí eu clico, eu perco um pouco a noção do tempo, sabe? Eu vou vendo o canal, eu acho excelente. E isso é muito profundo. Às vezes eu gosto da ciência quando vai pra parte da ficção científica, então eu gosto de ver coisas de cultura pop. Eu não sigo tantos canais de cultura pop, né? Porra. Mas quando você tem um canal de cultura pop que começa a misturar essa parte da ciência e começa a amarrar o conceito do canal com esse assunto, cara, é muito difícil eu não gostar. E eu quero sugerir um canal aqui que nem todo mundo gosta ainda, mas, cara, acho que é inevitável, esse canal ainda vai crescer muito, que é o Futurices. Que é apresentado pela Bella Eichler, que foi um certo achado. É um canal voltado para produções de ficção científica. Fica aí que nesse vídeo eu te conto sobre 3 filmes cyberpunk atuais que com certeza valem o play. Ela achou um nicho e ela tá falando do nicho, que é um assunto que ela gosta muito. É legal quando você fala de alguma coisa que você gosta e é nichada, você pensa assim, eu não vou atingir um público monstruosamente gigante, mas aquele público que você vai ter vai ser fiel. Já escreve aí embaixo, #Bella, eu já sabia. Depois você começa a achar um jeito de abrir esse leque. Além disso, ela criou um conceito no canal que tem uma identidade visual, audiovisual, vamos dizer assim, muito forte. O visual todo do canal, fontes do canal. Inclusive, ela tem uma paleta de cores, ela segura ali as paletas de cores do canal todo, cara, e ela vai fazendo em torno daquilo ali. Mas um outro fator que eu acho que o canal dela tá dando tanto certo é por causa dela, assim. Ela tem muito carisma. Ela tem humor, mas o humor dela é meio... Ela me lembra muito a Kristen Wiig, comediante.
Eu gerencio o Futurice sozinha, só eu mesma. Então eu tenho que fazer cronograma, pesquisar conteúdo, fazer roteiro, gravar, editar, fazer thumbnail, fazer descrição, alimentar o YouTube, o Instagram, o gato e muito mais. De certa forma, desperta o interesse de você, caraca, deixa eu ouvir o que essa pessoa tá falando. Se inscreve aí se você for novo por aqui, deixe seu like e também considere se tornar um membro aqui do canal pra ajudar o Futurices a crescer. Inclusive um parênteses aqui, de repente é uma pessoa que for investigadora aí, vai ver assim, nossa, eu tô vendo aqui o canal Futurices faz parte dos influenciadores do grupo do qual o Gaveta é sócio. Então, o caminho é oposto. Não é porque alguns canais que eu posso falar aqui podem estar no grupo Epic, então eu vou falar porque tá no grupo Epic. Não, provavelmente são canais que a gente gostava e eu comecei a botar coisa na cabeça das pessoas da Epic. Cara, vamos chamar essas pessoas aqui pro grupo Epic. Olha o canal dessa pessoa, sabe assim? Aconteceu recentemente, inclusive, com o canal Nautilus. É um canal que eu já elogiei há muito tempo já em Twitter e tal, já falei da galera. Eu gosto tanto que eu acabei chamando 2 dos integrantes do Nautilus pra trabalhar aqui na Gaveta Filmes. Trabalharam por muito tempo aqui, o Ricardo e o Bruno Tessaro. Gosto muito do trabalho deles. Gosto muito do Nautilus, um canal de game, mas o jeito como eles falam também, mesma coisa. O canal tem um mega tratamento audiovisual, né? A identidade visual deles é linda. Me dá muito gosto de ver os vídeos de games ali deles. Tem um cuidado ali pra pensar na parte conceitual do jogo, ou alguma coisa nesse sentido que eu gosto muito. É outra recomendação pra você que gosta de game. E você lá no meio, confuso e estiloso, mas com um monte de poderzinho muito gostoso de usar. Agora eu tava falando, quando tem um assunto que você gosta, né, o assunto que te interessa, misturado com uma persona que é carismática, fica mais fácil de você assistir. Foi justamente o que me levou a assistir um canal que é muito famoso lá fora, Peter McKinnon. What's up, everybody? Peter McKinnon here. Welcome back to yet another video, and today I need your help. Começou a chamar muita atenção é a produção, meio que edição, tratamento de cor e tudo, chega a ser, sei lá, hipnotizante, vamos dizer assim, né? Mas a coisa que mais me chama pra assistir os vídeos do Peter McKinnon é o Peter McKinnon. Ele é muito carismático. É um cara muito atastral. Ele, pra mim, é a tradução perfeita do que o Fernando Roller já falou pra mim. É a tradução perfeita do que são os canadenses, né? O canadense é o Golden Retriever do mundo. Que são muito felizes e brincalhões. Ok, você vai citar um canadense agora que é mal-humorado. Interessa, a maioria Golden Retriever do mundo. E o Peter McKinnon é isso, cara. Ele é muito atastral, não sei o quê. Você pode até se irritar com isso. Eu acho mal barato, assim. Eu vejo os vídeos do cara, eu começo a ficar com um sorriso no rosto. Um cara que tem uma excelência audiovisual, e eu tenho que ressaltar isso, o quanto excelente que é, misturado com a persona. I will not do that. E quando eu falo da persona, não significa a persona da pessoa, não, ele tem que ser animado pra ser legal. Eu posso falar de um outro youtuber que eu já assisto há muito tempo, com muito orgulho, e agora ele tá super famoso, todo mundo conhece, que é o Marcus Brownlee. Hey, what's up? I'm KBHD here, and welcome to the world of PS5 accessories. Eu assisto os vídeos do Marcus Brownlee, sei lá, desde 2009, 2010, 2011, por aí. Sempre gostei, porque, ele tá falando de um assunto que eu adoro, tecnologia. E aí ele faz review, ele mostra celular, ele mostra sei o que lá. Mas tem um fator persona dele também, assim. Ele é mais sériozão, né? Ele fala um negócio, o que... Why don't more people buy these? Mas algo tem na personalidade do Marcus Brownlee que passa uma credibilidade do tipo, não é um cara que tá só lendo o roteiro, parece que ele tá falando a opinião dele. I don't think you're going to be able to be quite as good at the game as you were on PC, but that's often outweighed by how fun it is to be able to play this game in all these new places that you could never play before. E eu me identifico muito com isso. Eu tento falar de assuntos aqui no canal que eu domino. E quando eu não domino, às vezes só gosto, mas eu não domino tanto, eu tento estudar sobre aquilo. Mas as pessoas notam quando você não tá falando aquilo com muita verdade. Quando você tá forçando muita barra. Eu não vou falar pra vocês que eu nunca cometi esse erro aqui no canal. Já cometi esse erro aqui no canal. Acho que você tem um canal do YouTube, um canal de comunicação, é isso. Você tá suscetível a erros. A gente tem que dar a cara a tapa, é isso. Mas, por exemplo, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu tô tentando falar de canais que eu realmente assisto. E, por exemplo, o canal do Marcus Brownlee, tu vê que é de um entusiasta de design. Ele bota um elementinho ali, do outro, ele controla as cores. Nunca que eu teria uma mesa tão arrumada quanto a dele. Nunca. E ele tá aumentando a produção, ele tá fazendo agora podcast, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu vou ter que aprender com esse cara. Qual não foi a minha surpresa? Eu juro pra vocês. Ele falou assim, cara, vou começar a fazer um curso, uma aula, um lance desse assim, ensinando o meu processo de gravação. Eu falei, caraca, eu vou devorar isso. Qual era o nome do curso que ele tava mandando? O nome do curso era Skillshare. Pra quem
acompanha aqui o canal sabe. De repente, um dia, me aparece pra anunciar aqui Skillshare. Assista lá os nossos cursos pra você recomendar. Eu já assisti. Eu já tinha procurado Skillshare, né? Então, assim, entende como pra mim é muito fácil, às vezes, fazer um jabá de alguma coisa que você consome. E eu acho que esse que é o valor de uma comunidade dessa como é a Skillshare, sabe? É muito orgânico. Os caras pegam a galera que já faz parte dessa comunidade criativa. Max Brownlee, como a galera do canal Cinecom. Então, assim, eu tô passando pra vocês uma recomendação de uma coisa que eu já consumo até antes de anunciar eles aqui no canal. Porque você tá pensando, a Gaveta tá falando de canais gringos, os caras falam inglês. Todas as aulas na Skillshare são legendadas em português. So, for instance, you want to see a video through the text. Então, se você quer fazer ilustração, você quer fazer pintura, edição de vídeo, produção audiovisual, roteiro... So let's do it. Let's get into it. Let's learn how to write for the internet. E qual é a recomendação que eu dou pra você se tornar um membro dessa comunidade aí? Você pode ir em Skillshare.com e se tornar um membro gratuitamente. Você já vai assistir algumas aulas lá. Mas se você for no link que tá aqui embaixo e correr, porque tem que ser as primeiras 1000 pessoas que clicarem aqui, vocês não vão ter uma semana pra explorar toda essa comunidade de Skillshare. Vocês vão ter um mês. Em um mês dá pra você explorar muita coisa ali dentro. Então fica aqui a recomendação. Vai, clica no link e aproveita pra explorar esse mundo de criatividade. De repente turbinar o seu canal do YouTube e aprender melhor a sua arte, ou seja lá o que for, com Skillshare. Eu falei que o Max Brownlee une o lance de falar sobre tecnologia com uma excelência de design, audiovisual, todo esse tipo de coisa. Tem um canal, na verdade é um site, que eu acompanho também já há um bom tempo, que teve uma época que eles estavam unidos daí com muita maestria, que é o The Verge. É um site famoso de tecnologia, só que o The Verge é o seguinte, eu sinto que o The Verge, ele depende de quem tá fazendo a matéria. Eles funcionam bem como uma redação jornalística, tem vários jornalistas de tecnologia. Eles podem ter uma pessoa que é bem fraca de tecnologia ou de produção audiovisual, não sei o quê, e eles podem ter pessoas que arrebentam. E aí, os vídeos do cara, às vezes, de review, de peças, de coisa assim, são lindos de ver, cara. E eu queria destacar um que, infelizmente, saiu há pouco tempo, do The Verge, que é o... Como é que fala o nome dele? Dieter Bohn. Parece o nome de George Lucas, né? Assim, Dieter Bohn. Porque esse cara em especial, Dieter Bohn, eu sempre achei ele muito carismático e os vídeos do cara sempre tiveram uma qualidade muito insana, sabe assim? This is a phone for people who care about the details. Cara, eu lembro quando eu vi o vídeo do cara sobre o Pixel 2. Cara, olha como é que é lindo esse vídeo. Lindo, assim, takes, enquadramentos. Eu lembro que eu ficava vendo, eu falei, caraca, eu tô vendo um vídeo de tecnologia e um vídeo de arte, sabe assim? Inclusive, esse vídeo foi o ponto final que me convenceu a ter um Pixel 2. Um telefone maravilhoso. Que foi vendido pra alguém aqui, eu vendi pra alguém aqui no Brasil, Mercado Livre. Tá se divertindo aí com o meu telefone, que agora é seu. Enfim. I really like this phone. E eu não vou mentir, às vezes eu fico impressionado quando a qualidade técnica do canal é muito alta. Muito alta. Tem que citar aqui Kurt Kurzart. Kurt Kurzart. Eu tô arrebentando o nome dos canais aqui. Mas convenhamos, o nome desse canal não é fácil de falar. Kurt Kurzart. É por aí. Que é um canal de animação, mas é ultra bem feito. We gathered together a few scientists to calculate what would happen and find an answer to this extremely important scientific problem once and for all. Por todos os detalhes, pelo roteiro, pelos temas e muitas vezes ele pega o tema que te agrada e vai ali assim, tá falando de ciência, que eu adoro, e pela animação em si, que aliás, se vocês repararem, nosso amigo Castanhari bebeu muito da fonte. Aliás, o Castanhari é um canal que vale aqui a recomendação pela produção, que é excelente também, né? A gente já teve o prazer de participar da produção aqui de um Nostalgia Ciência. Caraca, cara, a parada é pesada, assim, é muito bem feito. Mas, Castanhari, a gente sabe que você bebe muito da fonte do Kurt Kurzart. E você vê, é um canal que não aparece a pessoa, é só animação e ainda assim tem muito carisma, até pelo jeito que ele fala, isso aqui lá assim. When we think about alien civilizations, we tend to look into the vastness of space, to faraway planets. Ele consegue emprestar carisma, e esse canal não é o único, eu posso citar um aqui no Brasil que pra mim atende esse requisito com maestria, que é do Rabisco, meu amigo Peixe Aquático. Você é desagradável. Você é chata. Você é insuportável, você é meu amor. chata e você é desagradável. Acompanha há muito tempo. Caraca, como eu enchi o saco da galera da Epic pra esse cara tá na Epic. Eu tenho muito orgulho desse cara tá junto da Epic aqui com a gente. É genial porque, assim, é um canal de ilustração. Eu já participei do Retrato Cagado com ele já lá. O braço dela! Por que o braço faz isso? Você falou que o braço é comprido, cara. Fiz ele.
E com certeza a maioria das pessoas já viram o trabalho do Leonardo Amaral, o peixe aquático. Não só nos vídeos dele que estouraram, né? Aquele Naruto lá com Sua maloqueira! Sua maloqueira! Você é um bicho, você é um animal! Mas ele era o ilustrador que aparecia inicialmente no 5 alguma coisa. 5 motivos para evitar o carnaval. Mas que... O 5 alguma coisa estourou com as ilustrações dele, do Peixe Aquático. Ele acabou saindo, tocando o canal dele, Rabisco. Tamo junto, Rabisco. Né? A galera conhece você pelo canal grande, Jovem Nerd, saiu, montou o gaveta. É o mesmo caminho. Só que ele já chegou no 1 milhão, a gente não. A gente chega se você assinar o canal. Né? Vamos, né? Ajuda a gente também aqui no canal Gaveta. Né? Mas eu queria falar o seguinte. Ele passa carisma, querendo ou não, com as ilustrações dele. É muito peculiar, é muito sensacional. É uma explosão de maluquice que ele bota 1 milhão de ilustrações engraçadas por segundo. Aqui é bodybuilder, porra! Vai subir árvore, caralho! Ó o homem ali, pô! Vamos derrubar todas essas árvores do Parque Ibirapuera! É a maior inspiração pro quadro que a gente tem aqui no canal, que é o Caos. Genial! Mas é claro, tem umas regras. Não pode sair criando assim de bobeira. E a regra é muito clara. É uma inspiração. Você quer chorar de rir? Cara, recomendo 1000%. Canal do Rabisco. Vai tranquilo, pô! Vai tranquilo! E pra fechar, pra vocês não falarem assim, Gaveta, você não viu nenhum canal de música. Às vezes eu vejo o canal do Kiko Loureiro, né? Porque eu tô puxando o saco que eu conheci o Kiko Loureiro. Mas eu recomendo, é legal. Volta e meia ele fala umas coisas interessantes, ele fala de bastidores, às vezes ele fala inglês, às vezes ele fala de português. Mas, cara, tem um canal de música que eu tô amando e eu vejo direto. Rick Beato. Hey everybody, I'm Rick Beato. On today's Everything Music, it's What Makes This Song Great, episode 106. Ninguém me recomendou, o YouTube me recomendou esse canal, apareceu como uma sugestão. Um dia eu vi um vídeo e nunca mais eu consegui parar de ver esses vídeos desse cara. Great bass player, really makes the chorus. O Rick Beato ele é um produtor americano, músico, ele tá envolvido e conhece uma galera. É aquele cara que conhece todo mundo, tá envolvido com todo mundo. Esse cara é muito bom. Aí é um canal realmente pra quem fala inglês. Love the snare sound. Ele explica muito bem os conceitos, às vezes ele pega uns temas bem pop. É um cara que fala muito de rock, fala de metal também, mas às vezes ele vai falar sobre música do top 10 do Spotify, sabe? Ele entrevistou recentemente o Matheus Azato, que é um guitarrista brasileiro, monstro. Outras coisas que, pra mim, eu que sou músico, eu que sou guitarrista, eu fico mega interessado. Às vezes ele analisa a estrutura de uma música que é sucesso, fala de Foo Fighters, fala de Metallica. Tem às vezes o lance da experimentação musical, coisa que eu falei lá do Manual do Mundo. Tem esse lance do guitarrista. Não, o guitarrista que é guitarrista, ele toca com acordeamento mais pesado, tem que ter o dedo grosso ali, isso aqui. E ele botou isso à prova, é mesmo, e ele pegou corda mais fina, corda mais... e viu que balelas. Aumenta o sustain, mas cara, sonoridade, ele botou, você faz o teste cego, não... me fez até baixar a tensão das cordas, que eu tava tocando com as cordas pesadas. É muito interessante pra você que gosta de música, teoria musical, guitarras, rock e todo esse tipo de coisa. Rick Beato. E ainda tem um canal que volta e meia mistura música, produção audiovisual, cultura pop, ficção científica, todo esse tipo de coisa, que é o canal Gaveta. Não sei se vocês conhecem, eu recomendo fortemente que você se inscreva. Você pode dar um like nesse vídeo aqui, que aí, cara, você vai ajudar esse canal Gaveta a ele crescer na internet, vai ser muito bom. Duvida de mim, ó, 2 vídeos aqui mostrando pra você que esse canal aqui fala sobre esses assuntos e fala sobre muitas coisas legais. Eu recomendaria mais canais, mas como vocês viram, esse vídeo já tá um pouco gigantesco, a equipe da Gaveta Filmes já me matou nesse ponto. O que eu posso soltar agora é o beijo, bem no meio da sua bundinha.